datam desse tempo as minhas mais antigas recordações do ambiente onde me desenvolvi como um pequeno animal. Até então, algumas pessoas, ou fragmentos de pessoas, tinham se manifestado, mas, para bem dizer, viviam fora do espaço. Começaram pouco a pouco a localizar-se, o que me transtornou. Apareceram em lugares imprecisos, e entre eles não havia continuidade. Pontos nebulosos, ilhas esboçando-se no universo vazio. Um B com A, B-A, Bá. Um B com E, B-E, B. Assim por diante, até o... Em escolas primárias da roça, ouvi cantarem a soletração de várias maneiras, nenhuma como aquela. E a toada única, as letras e as pitombas, convencem-me de que a sala, as árvores transformadas em laranjeiras, os bancos, a mesa, o professor e os alunos existiram. Tudo é bem nítido, muito mais nítido que o vaso. Em pé, junto ao barbado, uma grande moça, que para o futuro adquiriu os traços de minha irmã natural. Tinha nas mãos um folheto e gemia. A, B, C, D, E. Meu pai e minha mãe conservavam-se grandes, temerosos, incógnitos. Revejo pedaços deles, rugas, olhos raivosos, bocas irritadas e sem lábios, mãos grossas e calosas, finas e leves, transparentes. Ouço pancadas, tiros, pragas, tilintar de esporas, batecum de sapatões no tijolo gasto. Retalhos e sons dispersavam-se. Medo. Foi o medo que me orientou nos primeiros anos. Pavor. Depois, as mãos finas se afastaram das grossas. Lentamente se delinearam dois seres que me impuseram obediência e respeito. Habituei-me a essas mãos. Cheguei a gostar delas. Nunca as finas me trataram bem, mas às vezes molhavam-se de lágrimas, e os meus receios esmoreciam. As grossas, muito rudes, abrandavam em certos momentos. O vozeirão que as comandava perdia a aspereza. Um riso cavernoso estrondava. E os perigos ocultos em todos os recantos fugiam. Deixavam em sossego os viventes miúdos, alguns cachorros, um casal de moleques, duas meninas e eu. De repente, surgiu a terceira irmã, insignificância, nos braços de sinhá Leopoldina. Não fiz caso disso. O que então me pasmou foi o açude. Maravilha! Água infinita, onde patos e marrecos nadavam. Surpreenderam-me essas criaturas, capazes de viver no líquido. O mundo era complicado. O maior volume de água conhecido antes continha-se no bojo de um pote. E aquele enorme vaso metido no chão, coberto de folhas verdes, flores, aves que
cabeça para baixo, desarranjava minha ciência. Com dificuldade, estabeleci relação entre o fenômeno singular e a cova fumacenta. Esta, porém, fora aberta numa região distante. O açude se estirava defronte da casa. Estava ali, mas tinha caprichos, mudava de lugar. Era uma coisa vagabunda. Nesse tempo, meu pai e minha mãe estavam caracterizados. Um homem sério, de testa larga, uma das mais belas testas que já vi, dentes fortes, queixo rijo, fala tremenda. Uma senhora enfesada, agressiva, ranzinza, sempre a mexer-se, bossas na cabeça mal protegida por um cabelinho ralo, boca má, olhos maus que em momentos de cólera se inflamavam com um brilho de loucura. Esses dois entes difíceis ajustavam-se. Na harmonia conjugal, a voz dele perdia violência. Tomava inflexões estranhas, balbuciava carícias decentes. Ela se amaciava, arredondava as arestas, afrouxava os dedos que nos batiam no cocoruto, dobrados, e tinham dureza de martelos. Qualquer futilidade, porém, o ranger de dobradiça, um choro de criança, lhe restituiu o azedume e a inquietação. Ausentes os hóspedes e os passageiros, caíamos no ramerrão fastidioso. Os mesmos trabalhos de pega, ferra, ordenha, ferrolhos rangendo pela madrugada e ao escurecer. Vozes ásperas, exigências curtas, ordens incompreensíveis. Por toda a parte, despojos de animais, ossos branquejando nas veredas, caveiras de bois espetadas em estacas, couros espichados, malas de couro, surrões de couro, roupas de couro suspensas em tornos, chocalhos com badalos de chifre, montes de látegos, relhos, arreios, cabrestos de cabelo. Débil e ignorante, incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me num canto, para lá dos caixões verdes. Se o pavor não me segurasse, tentaria escapulir-me. Pela porta da frente chegaria ao açude. Pela porta do corredor acharia o pé de turco. Devo ter pensado nisso. Imóvel, atrás dos caixões. Só queria que minha mãe, Sinhá Leopoldina, Amaro e José Bahia surgissem de repente, me livrassem daquele perigo. Ninguém veio. Meu pai me descobriu acocorado e sem fôlego, colado ao muro, e arrancou-me dali, violentamente, reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me. Atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Os modos brutais, coléricos, atavam-me. Os sons duros morriam, desprovidos de significação. Não consigo reproduzir toda a cena, juntando vagas lembranças dela a fatos que se vieram depois. Imagino os berros de meu pai, a zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente fui sacudido. O assombro gelava-me o sangue, escancarava-me os olhos. Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse escondido o infame objeto, emudeceria. Tão apavorado me achava. Situações desse gênero constituíram as maiores torturas da minha infância. E as consequências delas
me acompanharam. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Ordenava que a entregasse imediatamente. Seus gritos me entravam na cabeça. Nunca ninguém se esgoelou de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje eu não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte. Desanima, como se fosse parar. A voz emperra. A vista escurece. Uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta repisada ficou-me na lembrança. Parece-me que foi pregada a martelos. A fúria louca ia aumentar, causar-me sério desgosto. Conservar-me-ia desmaiado, encolhido, movendo os dedos frios, os beiços trêmulos e silenciosos. Se o moleque José ou um cachorro entrasse na sala, talvez as pancadas se transferissem. O moleque e os cachorros eram inocentes, mas não se tratava disso. Responsabilizando qualquer um deles, meu pai me esqueceria. Deixar-me-ia fugir, esconder-me na beira do açude e no quintal. Havia uma neblina. Não percebi direito os movimentos de meu pai. Não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me. Arrastou-me para o meio da sala. A folha de couro fustigou-me as costas. Uivos! Um alarido inútil. Estertor. Já então eu devia saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. Achava-me num deserto. A casa escura, triste. As pessoas tristes. Penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas. Do teto negro pendiam teias de aranha. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engateava. Começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso, segurando no braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes, comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta do A, B, C. Valia um pouco. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta, eram muito menos sinal de dor do que a explosão do medo reprimido. Estivera sem engolir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões. Movia, em desespero. O suplício durou bastante, mas por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória. O olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar uma interrogação incompreensível. Solto, fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho, embalar-me com os gemidos. Antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão. Aqui ia desprender a fivela quando se deitara. Resmungou e entrou a passear agitado. Tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoreceram, procuraram um refúgio onde me abatia, aniquilado. Pareceu-me que a figura imponente minguava.
e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu o teria recebido, sem um arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou. Conservou-se longe, rondando, inquieto. Depois se afastou. Sozinho, viu de novo, cruel e forte, soprando, espumando. E ali permaneci, miúdo, insignificante. Tão insignificante e miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha negra. Foi esse o primeiro contato que tive com a justiça. Fatos antigos se renovavam, confundiam-se com outros recentes, e as notícias dos jornais determinavam perturbações nos espíritos, debatiam-se canudos, a revolta da Armada, a abolição e a Guerra do Paraguai como acontecimentos simultâneos. A República, no fim do segundo quadriênio, ainda não parecia definitivamente proclamada. Realmente não houvera mudança na vila. Os mesmos jogos de gamão e solo transmitiam-se de geração a geração. As mesmas pilhérias provocavam as mesmas risadas. Certas frases decoradas achavam-se no meio de arranjar com outras de sentido contrário. E essas incompatibilidades firmavam-se nas mentes como artigos de fé. Observávamos pedaços de vida. Namorávamos o oitão da outra gaiola, aberta. E tínhamos inveja imensa dos sabiás pequenos. Desejávamos correr e voar com eles. Depois, defendido pelo feitiço enérgico, lançar-me-ia em contravenções importantes. Vagaria nas ruas, invisível, jogando peões invisíveis, empinando papagaios invisíveis. Demorar-me-ia nas esquinas, escutando histórias curiosas. Deitar-me-ia nas calçadas, juntar-me-ia aos garotos sujos e turbulentos. Permanecendo isolado, incorporar-me-ia a todos os grupos. E se avistasse Padre João Inácio, correria para ele, examinar-lhe-ia a magra disfarçada na batina russa, o olho duro, imóvel, na órbita negra. Passearíamos como dois amigos. Afinal, minha mãe rebentou em soluços altos, num choro desabalado. Agarrou-me, abraçou-me violentamente, molhou-me de lágrimas. Tentei livrar-me das carícias ásperas. Por que não se aquietava? Não me deixava em paz? A exaltação diminuiu. O pranto correu manso, estancou. E uma vozinha triste confessou-me, entre longos suspiros, que o mundo ia acabar. Estremeci e pedi explicações. Ia acabar. Estava escrito nos desígnios da providência, trazidos regularmente pelo correio. Na passagem do século, um cometa brabo percorreria o céu e extinguiria a criação. Homens, bichos, plantas
Riachos e açudes se converteriam em fumaça. As pedras se derreteriam. Antigamente, a cólera de Deus exterminara a vida com água. Determinava agora suprimi-la a fogo. Eu ignorava o século, os cometas, a tradição, e estendia fraternalmente a minha ignorância a todos os indivíduos. Não percebendo o mistério das letras, achava difícil que elas se combinassem para narrar a infeliz notícia. Provavelmente minha mãe se tinha equivocado, supondo ver na folha desastres imaginários. Expus essa conjectura e foi repelida. A desgraça estava anunciada com muita clareza. Olhei o muro de tijolo, considerei-o indestrutível. Afinal, meu pai desesperou de instruir. Revelou tristeza por haver gerado um maluco e deixou-me. Respirei, meti-me na soletração, guiado pelo mocinho. Gaguejei sílabas imensas. Tentei imaginar livros, queria vê-los, terminar as férias insossas que me concediam. Sem dúvida estavam próximos. Conversas temerosas afastavam-me as ilusões, azedavam-me os brinquedos. Bom, virem logo. Piores que o folheto não deviam ser. E esta consideração me incutia alguma confiança no futuro. A notícia veio de supetão. Iam colocar-me numa escola. Lavaram-me, esfregaram-me, pentearam-me, cortaram-me as unhas sujas de terra e, com a roupa nova de fustão branco, os sapatos roxos de marroquim, o gorro de palha, folhas de almaço numa caixa, penas, lápis, uma brochura de capa amarela, saí de casa, tão perturbado que não vi para onde me levava. Nem tinha tido a curiosidade de informar. Estava certo que seria entregue ao sujeito barbado e severo, residente no lar, perto da igreja. Meu pai manifestou surpresa com espalhafato. Houve uma aragem de otimismo. Chegaram-me retalhos de felicidade. Ofereceram-me um carretel de linho. Mandaram-me comprar uma folha de papel vermelho na loja do seu Felipe Vinícius. Obtive uma tesoura, grude, pedaços de tábua e fabriquei no alpendre um papagaio que não voou. O jantar era um toicinho. Realmente encrenquei. Para bem dizer, caí no longo sono de que a perseverança da mestra não me arrancou. Eu nunca revelara nenhum gênero de aptidão. Xingado, às vezes tolerado, em raros momentos elogiado sem motivo. Propriamente estúpido não era, mas tornei-me estúpido. Creio que me tornei quase um idiota. Os sentidos embotaram-se, o espírito opaco tomou uma presa de pedra, completamente inerte.
podia largar-se um pouco, enfeitar-se de sonhos e caraminholas. Restava-me, porém, uma débil esperança, pois naquela idade ninguém é inteiramente pessimista. Desejo perdido. Recebi um livro corpulento, Origem de Calafrios, papel ordinário, letra safada, e logo no introito o sinal do malefício, as barbas consideráveis, a sisudez cabeluda. Desse objeto sinistro guardo a lembrança mortificadora de muitas páginas relativas à boa pontuação. Avizinhava-me dos 7 anos, não conseguia ler e os meus rascunhos eram pavorosos. Apesar disso, emaranhei-me em regras complicadas, resmunguei expressões técnicas e encerrei-me num embrutecimento admirável. Eu lamentava a ausência de Dona Maria, excelente mestra que me deixava errar. Murmurava conselhos com doçura, como se pedisse desculpa. Meu avô era exigente, detinha-se numa desgraçada sílaba, forçava-me a repeti-la. Isso me perturbava. As longas barbas brancas varriam minha cara assustada. Os olhos azuis, repletos de ameaças, feriam-me. A voz engrossava, rolava, entrava-me nos ouvidos como um trovão fanhoso e encatarroado. Os meus conhecimentos debandavam. As linhas misturavam-se, fugiam. No papel e dentro de mim, grandes manchas alargavam-se. Nessa deplorável situação, eu embrulhava estupidamente a leitura, balbuciava respostas insensatas. O grito rebumbava, enchia-me de pavor, transformava-se pouco a pouco numa gargalhada imensa que atraía gente e me encabulava. A alegria ruidosa pareceu-me intempestiva. As minhas tolices não tinham graça. De repente o medo findava. Uma bondade singular me envolvia, áspera, adstringente, manifesta na fala cavernosa e autoritária, no riso grosso e incômodo, bondade espessa, com cheiro de curtume de angico. Perneiras, gibões, peitorais, enormes chapéus de barbicachos, pentio de tornos cravados na taipa negra, rolos de sola arrumavam-se nos cantos, cordas flexíveis em selo, enfileiravam-se num cavalete celas de campo de suadouros úmidos e escuros, sapatões cabeludos em toda parte, mantas de peles, correias, cabrestos, chicotes, látegos. Isso animalizava um pouco as pessoas. Afastou-me da escola, atrasou-me. Enquanto os filhos de seu José Galvão se internavam em grandes volumes coloridos, a doença de olhos que me perseguiu na meninice torturava-me semanas e semanas. Eu vivia na treva, o rosto oculto num pano escuro, tropeçando nos móveis, guiando-me às apalpadelas ao longo das paredes. As pálpebras inflamadas colavam-se. Para descerrá-las, eu ficava tempo sem fim mergulhando a cara na bacia de água, lavando-me vagarosamente, pois o contato dos dedos era doloroso em excesso. Fim da operação extensa, o espelho da sala de visitas mostrava-me 2 bugalhos sangrentos, que se molhavam depressa e queriam esconder-se. Os objetos surgiam empastados e brumosos. Voltava a abrigar-me sob o pano escuro, mas isso não atenuava o padecimento. Qualquer luz me deslumbrava, feria-me com pontas de agulhas, e as lágrimas corriam, engrossavam, solidificavam na pele escura e crespada. Necessário mexer-me à toa, em busca de bacia d'água. Sem dúvida, o meu aspecto era desagradável, inspirava repugnância.
e a gente da casa se impacientava. Minha mãe tinha a franqueza de manifestar-me viva antipatia. Dava-me 2 apelidos: Bezerro Encourado e Cabra Cega. Bezerro Encourado é um intruso. Quando uma cria morre, tiram-lhe o couro, vestem com ele um órfão, que nesse disfarce é amamentado. A vaca sente o cheiro do filho, engana-se e adota o animal. Devo o apodo ao meu desarranjo, à feiura, ao desengonço. Não havia roupa que me assentasse no corpo. A camisa tufava na barriga. As mangas se encurtavam ou alongavam. O paletó se alargava nas costas. Enchia-se como um balão. Na verdade, o traje fora composto pela costureira módica, atarefada, pouco atenta às medidas. Todos os meninos, porém, usavam na vila fatiotas iguais e conseguiam modificá-las, ajeitá-las. Eu aparentava pendurar nos ombros um casaco alheio, bezerro encourado, mas não me fazia tolerar. Essa injúria revelou muito cedo a minha condição na família. Comparado ao bicho infeliz, considerei-me um pupilo enfadonho, aceito a custo. Zanguei-me, permanecendo exteriormente calmo. Depois serenei. Ninguém tinha culpa do meu desalinho, daqueles modos horríveis de Cambembe. Censurando minha inferioridade, talvez quisessem corrigir-me. Na escuridão percebi o valor enorme das palavras. Em dias de claridade e movimento, entretinha-me a observar a loja e o armazém. Percorri alguns metros do mar e alguns metros da Rua da Palha, da casa para a escola, da escola para a casa. Não conhecia a vida, mas certos pontos e certas figuras me despertavam a atenção, ganhavam um relevo. A torre da igreja, residência de corujas, o quartel da polícia, o jardim e as mulheres que podavam roseiras, e a maravilhosa frontaria de azulejos. Felipe Benício, Teutonino Sabiá, José da Luz, Dona Maria, Padre João Inácio. Nos arames bambas do telégrafo pousavam lavandeiras, enganchavam-se rabos de papagaios de papel. O portão, sempre fechado, nos separava do dedo. No muro do tijolo vermelho passeavam lagartixas. Um dia, as trevas se adelgaçavam. Pedaços do mundo apareciam-me confusos na madrugada nebulosa. Queria fixar-me neles, cheio de alegria louca, a pestanejar furiosamente. Voltava às ocupações miúdas, às brincadeiras mornas e tranquilas. Já não era cabra cega, mas permanecia bezerro encourado. Em silêncio, resvalava na tristeza e no desânimo. Osório e Cecília falavam com segurança e clareza, liam depressa, distanciavam-se. Os meus desgraçados olhos vagueavam na página amarela, molhavam os contos execráveis do Barão de Macaúbas. Os dedos emperrados manchavam-se de tinta, sujavam o papel, traçavam garranchos ilegíveis fora das linhas. Não havia meio de ir para diante. Chegamos ao município de Viçosa, em Alagoas. Constrangi-me no ambiente novo, perdi hábitos e adquiri hábitos. Numerosos acidentes perturbavam-me: atoleiros, cancelas, arame farpado, canaviais de folhas cortantes, valas. Impossível correr, por causa das ladeiras. Objetos e palavras inexistentes no sertão originavam incerteza. E a maneira de falar me chocava os ouvidos. As pessoas e as relações me desnorteavam. Não podia saber se me comportava direito com a parentela confusa e irrespeitável. No fim do pátio, a bagaceira fermentava. Roseiras floresciam no jardim. Cipós emaranhavam-se na latada. Um riacho se escondia entre verduras. Comia a terra negra e pedras limosas. Vivíamos ali em promiscuidade, bichos e cristãos miúdos.
Matricularam-me na escola pública da professora Maria do Ó, a mulata fosca, robusta em demasia, uma das criaturas mais vigorosas que já vi. Esse vigor se manifestava em repelões, em berros, aos 70 ou 80 alunos arrumados por todos os cantos. Permaneci obtuso, odiando as vírgulas e o catecismo, só abrindo os volumes sujos à hora da lição. Felizmente escapava entre dezenas de garotos rudes. Se não fosse a recordação de uns dedos que me apertavam a orelha, conseguiria achar paz e segurança. Na sala, vendo a mulata ou cafuza brandir a palmatória, precisaria comportar-me bem, simular atenção, molhar de saliva as páginas detestáveis. Ali, no encolhimento e na insignificância, os livros fechados, embrutecia-me em leves cochichos, quase só. Desperto, bocejava, examinava o quintal estreito que subia o morro do cemitério, argiloso e resvaladiço. Constrangida no espartilho, branqueada a pó de arroz, Dona Maria do Ó fingia humanizar-se lá fora. A voz amansava, a carne se reprimia, doméstica. Os bugalhos amarelentos se ocultavam sob as pálpebras roxas. E a fera metia as garras nos cabelos das crianças, adulando. O lugar de estudo era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos. 5 horas de suplício. Uma crucificação. Certo dia vi moscas na cara de um, roendo o canto do olho, entrando no olho. E o olho sem se mexer, como se o menino estivesse morto. Não há prisão pior que uma escola primária do interior. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos e as auréolas. Não deixei que as moscas me comessem. Assim, aos 9 anos, ainda não sabia ler. Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Novidade. Meu velho nunca se dirigia a mim. E eu, engolido o café, beijava-lhe a mão, porque isso era praxe, mergulhava na rede e adormecia. Espantado, entrei no quarto. Peguei com repugnância um antipático objeto e voltei à sala de jantar. Aí recebi ordem para me sentar e abrir o volume. Obedeci engulhando, com a vaga esperança de que uma visita me interrompesse. Ninguém nos visitou naquela noite extraordinária. Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei, mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantinela medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas e reprisando linhas. Alcancei o fim da página, sem ouvir gritos. Parei surpreendido, virei a folha, continuei a arrastar-me na gemedeira, como um carro em estrada cheia de buracos. Com certeza, o negociante recebera alguma dívida perdida. No meio do capítulo, pôs-se a conversar comigo. Perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história, um romance. Exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Um casal com filhos andava numa floresta, em noite de inverno, perseguido por lobos, cachorros selvagens. Depois de muito correr, essas criaturas chegavam à cabana de um lenhador. Era ou não era? Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Animei-me a parolar. Sim, realmente havia alguma coisa no livro, mas era difícil conhecer tudo. Alinhavei o resto do capítulo, diligenciando penetrar o sentido da prosa confusa, aventurando-me às vezes a inquirir. E uma luzinha, quase imperceptível, surgia longe, apagava-se, ressurgia, vacilante, nas trevas do meu espírito.
seguinte, quando me preparei para moer a narrativa, afastou-me com um gesto carrancudo. Nunca experimentei decepção tão grande. Era como se tivesse descoberto uma coisa muito preciosa e, de repente, a maravilha se quebrasse. E o homem que a reduziu a cacos, depois de me haver ajudado a encontrá-la, não imaginou a minha desgraça. A princípio foi desespero, a sensação de perda e ruína. Em seguida, uma longa covardia, a certeza de que as horas de encanto eram boas demais para mim e não podiam durar. Assim, era necessário que a priminha lesse comigo o romance e me auxiliasse na decifração dele. Emília respondeu com uma pergunta que me espantou. Por que não me arriscava a tentar a leitura sozinho? Longamente lhe expus a minha fraqueza mental, a impossibilidade de compreender as palavras difíceis, sobretudo na ordem terrível em que se juntavam. Se eu fosse como os outros, bem, mas era bruta em demasia. Todos me achavam bruta em demasia. Emília combateu a minha convicção. Falou-me dos astrônomos, indivíduos que liam no céu, percebiam tudo quanto há no céu. Não no céu onde moram Deus, Nosso Senhor e a Virgem Maria. Esse ninguém tinha visto. Mas o outro, que fica por baixo, o do sol, da lua e das estrelas, os astrônomos conheciam perfeitamente. Ora, se eles enxergavam coisas tão distantes, por que não conseguiria eu adivinhar a página aberta diante dos meus olhos? Não distinguia as letras? Não sabia reuni-las e formar palavras? Matutei na lembrança de Emília. Eu, os astrônomos, que doidice! Ler as coisas do céu, quem havia de supor? E tomei coragem. Fui esconder-me no quintal com os lobos, o homem, a mulher, os pequenos, a tempestade na floresta. Reli as folhas já percorridas e as partes que se esclareciam derramavam escassa luz sobre os pontos obscuros. Personagens diminutas cresciam. Vagarosamente me penetravam a inteligência espessa. Vagarosamente. Os astrônomos eram formidáveis. Eu, pobre de mim, não desvendaria os segredos do céu. Preso à terra, sensibilizar-me-ia com histórias tristes, em que há homens perseguidos, mulheres e crianças abandonadas, escuridão e animais ferozes. Era como se me fechassem uma porta única, e me deixassem na rua, à chuva, desgraçado, sem rumo. Proibiam-me rir, falar alto, brincar com os vizinhos, ter opiniões. Eu vivia numa grande cadeia. Não, vivia numa cadeia pequena, no papagaio amarrado na gaiola. Enxergar a libertação adivinhando a prosa difícil do romance. O pensamento se enganchava trôpego no enredo. As personagens se moviam lentas e vagas. Pouco a pouco se destacavam. Não se distinguiam dos seres reais. E faziam-me esquecer o código medonho que me atazanava. De repente, as interdições alcançavam um mundo misterioso onde me havia escondido. Impossível mexer-me, papagaio triste e mudo na gaiola.
quando principiava a imaginar espaços estirados, a lei vedava-me o sonho. Chorei, folheto caído, inútil. O menino da mata e o cão piloto morriam, e nada para substituí-los. Imenso desgosto, solidão imensa. Infeliz, o menino da mata. Eu infeliz. Infelizes todos os meninos perseguidos, sujeitos aos cocorotes, aos bichos que ladram à noite. Eu era um pouco de algodão comprimido na prensa. Ai de mim, ai das crianças abandonadas na escuridão. Chorei muito e não me atrevi a ler O Menino da Mata e o Seu Cão Piloto. Apareceu uma dificuldade, insolúvel durante meses. Como adquirir livros? No fim da história do lenhador, dos fugitivos e dos lobos, havia um pequeno catálogo, 5, 6 tostões o volume. Tencionei comprar alguns, mas José Batista me afirmou que aquilo era preço de Lisboa, em moeda forte, e Lisboa ficava longe. Mais próximo, havia o tabelião Jerônimo Barreto. Diariamente, percorrendo a ladeira da Matriz, demorava-me em frente do cartório dele. Enfiava os olhos famintos pela janela, via numa estante, em fileiras densas, bonitas encardenações de cores vivas. A mesa, larga, em mangas de camisa, o funcionário manejava instrumentos jurídicos, e um respeito cheio de inveja me detinha na calçada. Atribuía àquele rapaz moreno ciência poderosa. Estranhei vê-lo, simples e calmo, juntar-se aos frequentadores da loja, onde metia na conversa Robespierre e Marat, dois tipos que venerei antes de me chegar qualquer notícia de revolução e da França. E bati a porta. Um minuto depois estava na sala, explicando meu infortúnio, solicitando o empréstimo de uma daquelas maravilhas. Mais tarde, me assombrou o arranco de energia que em horas de tormento se reproduziu. Como veio semelhante desígnio? De fato, não houve desígnio. Foi uma inexplicável desaparição da timidez. Quase a desaparição de mim mesmo. Expressei-me claro. Exibi os gadanhos limpos. Assegurei que não dobraria as folhas. Não as estragaria com saliva. Jerônimo abriu a estante. Entregou-me sorrindo o Guarani. Convidou-me a voltar. Franqueou-me as coleções todas. Retirei-me enlevado. Vesti em papel de embrulho a percalina vermelha. Entretive-me com Dom Antônio de Maris, Sicília, Peri, fidalgos, aventureiros, o paquequer. Certas expressões me recordaram a seleta e a linguagem de meu pai em lances de entusiasmo. Vi o retrato de José de Alencar, barbado, semelhante ao barão de Macaúbas. E achei notável usarem os dois uma prosa fofa. Vencidos no incêndio a cheia, dois elementos de resistência na literatura nacional. Examinei os volumes, desencapei-os, restituí-os ao dono. Jerônimo Barreto me desviou para as obras de carregação, que achei bastante. Aperei-me de condessas, mas permaneci no desalinho, esgueirando-me pelos cantos, e o juízo severo da família se agravava.
Surgiu na cidade uma espécie de colégio. Introduziram-me nele. Quando cheguei, o diretor, insinuante, macio, ditou meia dúzia de linhas e diversos novatos. Emendou e classificou os ditados. Pegou o meu, horrorizou-se. Escreveu na margem larga do almaço: incorrigível. Essa dura sentença não me abalou. Até me envaideci um pouco, vindo a minha escrita diferente das outras. Os meus colegas se afastavam de mim, declamavam as capitais, os rios da Europa, e eu mascava os prolegômenos, 24 horas, 365 dias, raça branca, raça negra. Quando tomei pé na Europa, eles exploraram outras partes do mundo. Surdo às explicações do mestre, alheio aos remoques dos garotos, embrenhava-me na leitura do precioso fascículo, escondido entre as folhas de um atlas. Às vezes procurava na carta os lugares onde o ladrão terrível percorrera, e o mapa crescia, povoava-se, riscava-se de estradas por onde rodavam caleças e diligências. Conheci desse jeito várias cidades, vivi nelas, enquanto os pequenos em redor se esgoelavam num barulho de feira. O rumor não me atingia, em vão me falava. Sacudido, sobressaltava-me as ideias ausentes, como se me arrancassem do sono. Olhavam-me estupefactos. Devagar, me inteirava da realidade. Em poucos meses, li a biblioteca de Jerônimo Barreto. Mudei de hábitos e linguagem. Minha mãe notou as modificações com impaciência. E Jovino Xavier também se pacientou, porque às vezes eu revelava progresso considerável. Outras vezes, manifestava ignorância de selvagem. Minha mãe, Jovino Xavier e os caixeiros evaporaram-se. A única pessoa real e próxima era Jerônimo Barreto, que me fornecia a provisão de sonhos. Me falava na poeira de Ajácio, no trono de São Luís, em Robespierre, em Marat. O funcionário postal facilitou-me a correspondência com livrarias. Obtive catálogos de Garnier e de Francisco Alves. Escrevi cartas, recebi faturas e pacotes. Não possuindo recursos, habituei-me a furtar moedas na loja, guardá-las num frasco bojudo, oculto sob fronhas e toalhas, no compartimento superior da cômoda. Entre níqueis e pratas surgiram cédulas. E enchi as prateleiras da estante larga, presente de aniversário. Esses delitos não me causavam remorso. Cheguei a convencer-me de que meu pai, encolhido e avaro por natureza, os aprovava tacitamente. Desculpava-me, censurando-lhe a sovinice, tentando agarrar esperanças absurdas. Mário Venâncio me pressagiava bom futuro. Via em mim sinais de Coelho Neto, de Aloysio Azevedo, e isso me ensorbebecia e alarmava. Acanhado, as orelhas ardendo, repetia o vaticínio. Os meus exercícios eram composições tolas, não prestavam. Sem dúvida, afirmava o adivinho, ainda não prestavam. Mas eu faria romances. Gastei meses para certificar-me de que o palpite não encerrava a zombaria. Depois, a vaidade esmoreceu. Foi substituída por uma vaga aflição. Que teria o homem percebido dos meus escritos? Se me decidisse a confiar nele, amargaria a vida inteira o possível engano. Examinei-me por dentro e julguei-me vazio. O Dilúculo também morreu logo. Distanciei-me da crítica e não me entendi com o público. Muito incerto. No colégio, na escola Pedro Silva, na instrutora Viçosense, toleravam-me. Em casa, sem exame, detestavam as minhas novas ocupações. Mal percebi o rostinho moreno, as tranças negras, os olhos redondos e luminosos,
O meu ideal de beleza estava nas donzelas finas, desbotadas, louras, que deslizavam à beira de lagos de folhetim, batidos pelos raios do luar, cruzados por cisnes vagarosos. Laura não possuía o azul e o ouro convencionais, mas dividia períodos, classificava orações com firmeza. Trabalho em que as meninas vulgares em geral se espichavam. Imaginei-a compondo histórias curtas, a folhear o dicionário, entregue a ocupações semelhantes às minhas, e aproximei-a. Encareci-lhe depois o mérito, e afastei-a. Se ela estivesse próxima, não me seria possível concluir a veneração que se ia maquinando. Situei-a além dos lagos azuis, considerei-a mais perfeita que as moças do folhetim. O torpor me agarrava e estendia, e dava-se à abominação. Laura surgia de novo, não uma figurinha transparente, um ser membrudo e espesso, todo carne e osso. Os braços rijos seguravam-me, o peito largo caía sobre o meu, achatava-me, e era inútil qualquer esforço para desprender-me. Eu desejava acordar, fugir ao pesadelo, restituir à criança as qualidades interiores. De algum modo me sentia responsável pela medonha substituição. Angústia, arrepios, e despertava arquejando, mordendo os beiços, em desespero. Bicho monstruoso, me afundava na tristeza, pedia a morte. Otília da Conceição, à beira da cama, esperava em silêncio. Arriei sobre a mala pequena e, em silêncio também, comecei a descalçar-me. A vista se turvou, os dedos úmidos tremeram, o cordão do sapato deu um nó cego. Esforcei-me por desatá-lo. Molhava-se de suor, cada vez mais se complicava, e o meu desgosto era imenso. Embrenhava-me agora em novelas russas, entrevado, submerso na lona da cadeira. Tentava erguer um braço doído, mexer os dedos, volver as páginas. A figura que me perseguia à noite serenou e fugiu. A outra, nuvem colorida, evaporou-se.